Bom, agora são 8 horas e 20 minutos em Campos. Voltamos com o Folha no Ar nesta quarta-feira, dia 9 de fevereiro de 2023. Campos que tem o sol aí entre nuvens, sol aparecendo meio acanhado ainda nesta manhã de quarta, que tem previsão de chuva e alerta da Defesa Civil para o fim do período. A temperatura diminuiu um pouco no que diz respeito aí aos últimos dias, em relação aos últimos dias. Por exemplo, hoje o Instituto Nacional de Meteorologia vem trazendo 31 de máxima, 22 de mínima. Agora faz 26 graus aqui no centro de Campos. No programa de hoje, com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacinas Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Temos 3 convidados para a gente falar um pouco sobre mercado financeiro, economia, entender esse momento em que o país está passando e para onde pode seguir o país, e agora com a atenção voltada aqui para nossa região, na economia micro, né, vamos dizer assim, economia do estado do Rio. Aliás, o estado do Rio que vive pendurado por um fio aí com essa negociação fiscal com o governo federal e também a nossa partilha dos royalties, ou seja, né, as coisas não andam tão bem quanto a gente pode tentar imaginar. E o Antônio Carlos Chebab Neto é assessor de investimentos e, aliás, nós vamos falar sobre investimentos aqui ainda hoje no programa, para saber de que forma a gente pode investir com mais garantia, com mais certeza, para não entrar, por exemplo, numa dessa de lojas americanas aí, que é o que tudo indica. E aí a gente eu conversei aqui com um especialista, um contador, né, especialista, e falou: ó, você acompanhou aquela entrevista? O que você achou? Depois você me fala, Igor. Ficou claro para os especialistas que aquilo ali foi um golpe, aquilo ali foi tramado lá pelo trio, né? Enfim, há muita polêmica sobre isso, né? Há mais polêmica ainda. E agora também o Antônio Carlos Chebab Neto traz aqui a questão da Light, né? Que está parecido com essa Americanas ou não. Depois você esclarece isso pra gente, que eu também tentei pesquisar aqui na internet, não tem nada muito claro. E além do Antônio Carlos Chebab Neto, o Cristiano Abreu Barbosa, que é diretor financeiro do Grupo Folha da Manhã, e o Igor Franco, que é professor de economia na Uniflu e assessor de investimentos. Desafios da economia local e seus investimentos. Eu começo com você, Igor, ou começo com você, Antônio Carlos Chebab Neto. Como que você vê aí essas dificuldades e também, por outro lado, uma reação do mercado em função de guerra na Ucrânia, em função da própria elevação do valor do barril do petróleo, que aí, por um lado, para a gente é bom, como petrorrentista, né? Que a gente recebe a grana aí dos chamados royalties, mas que na verdade são participações especiais, e por outro lado as dificuldades e a realidade das empresas e indústrias locais para crescer neste ano de 2023 ou até mesmo para se manter. Antônio. Eu acho que isso cabe para qualquer lugar do Brasil, na verdade, né? A gente está no estado do Rio, que historicamente tem mais dificuldade, mas em qualquer que seja o cenário, a gente tem que ver o custo que o investidor ele tem para expandir sua empresa, para pegar um crédito e aumentar um galpão, para comprar um caminhão financiado para transportar mais. Então, num cenário de juros mais alto que a gente está vivendo agora, né, 13,75 a Selic, e com uma sinalização de uma manutenção nesse patamar por mais tempo do que a gente esperava, ou o mercado esperava até o final do ano passado, é normal de que todo mundo fique um pouco mais cauteloso, né, ao fazer um investimento, ao tomar um crédito, a fazer uma expansão. A gente vê a nível mundo, inclusive, empresas no mundo todo demitindo parte do seu quadro de colaboradores, por conta, inclusive, de um juro mais alto que dificulta tudo. O custo
da empresa, o custo de crédito, o custo como um todo aumenta. Então, essa cautela, ela respinga a nível mundo e cai para a gente aqui também. Então, eu acho que, de qualquer forma, é necessário a gente também ter uma cautela nos próximos passos que a gente dá como empresário, como investidor também. A última aí a demitir 7 mil funcionários ontem foi a Disney, que promete uma economia de 5,5 bilhões, entre outras coisas, demitindo, enxugando essa despesa, né? E o mercado reagiu bem no final do dia. Eu lembrei da entrevista hoje. Cara, que loucura essa reação de mercado. Mas, Igor, me fala sobre essa expectativa ou essa perspectiva para crescimento, conforme o Antônio Carlos Schebab Neto falava agora há pouco, para a região, para Campos, para São João da Barra, para São Francisco, com esse cenário de porto, com o Tepor chegando também aí, a promessa do Tepor e Macaé. E esse olhar, por exemplo, de investimento na energia renovável, energia limpa, né? Pelo menos mais limpa, como é o caso aqui de São João da Barra, no Porto, e em Macaé, com pelo menos já tem mais uma termoelétrica sendo construída e aprovação para mais 9, que a gente falava essa semana aqui com o Nader, né, sobre essa questão da economia macaense. A nossa região, historicamente, é muito beneficiada por esse ciclo de alta, né, principalmente de petróleo, mas em termos gerais, esse aumento das commodities, né, commodities agrícolas, commodities de energia, para a gente é muito positivo, né, em vários aspectos, tanto para a parte da indústria local, quanto por esse dinheiro que entra, né, nas participações especiais, royalties, para toda a região, e você acaba tendo uma melhora generalizada. Às vezes você tem uma distorção, né, determinados setores são mais beneficiados que outros, mas de maneira geral a gente acaba sendo beneficiado. Porto do Açu também se beneficia com o aumento do preço das commodities. Então, para a gente, eu acho que do ponto de vista local, depois a gente passar um período muito difícil, né, 2015, 16, 17, a gente começa, eu acho, a colocar o nariz para fora d'água. O estado do Rio de Janeiro muito dependente desse tipo de receita, Campos também muito dependente desse tipo de receita. Campos tem um problema fiscal muito menor do que o estado do Rio de Janeiro, acho que a gente nem chega a ter um problema fiscal tão grave assim. Então a perspectiva é positiva para a região, né? Se a gente souber utilizar bem esse recurso, principalmente no sentido de tentar aplicar esse dinheiro para boas políticas públicas aqui na região, fomentando a parte econômica para aumento de produtividade na nossa região, a gente tem uma perspectiva, eu acho, bem favorável, né? O ciclo econômico dessa região norte do estado, ele é muito mais pronunciado que o ciclo econômico do Brasil. Então, quando o Brasil vai bem, a gente vai muito bem, quando o Brasil vai mal, a gente vai muito mal. O nosso desafio é tentar justamente atenuar esse ciclo econômico tão intenso. Então, no período de bonança, se a gente for capaz de criar uma reserva, criar boas políticas públicas, quando a maré virar, a gente não vai sofrer tanto assim. Vai ser natural uma desaceleração, mas se a gente executar bem a política pública, a gente consegue se proteger quando o cenário passar a ficar desfavorável. E é natural do setor de commodities, né? O setor de commodities ele vive de ciclos de altas, ciclos de baixas em determinados momentos, vão se alternando e a gente tem novamente uma janela de oportunidade, desperdiçamos as outras, mas a gente tem uma nova janela de oportunidade para se preparar para, eventualmente, um ciclo de baixa trazer menos sofrimento econômico para a gente. E a região tem oportunidade, a gente viu, o Porto anunciou, inaugurou, você falou que a manchete no terminal portuário aumentou isso. Quadriplicou a capacidade dele de armazenamento, dobrou a área alfandegada. Então, apesar de tudo, a gente vê que do nosso lado que a gente tem investimento entrando aqui, isso não só cresce lá, mas cresce indiretamente fornecedores, terceirizados que vão estar envolvidos nesse processo aqui interno. Então, o Porto, pegando um gancho no que o Antônio falando do que ele falou, o Porto ele não traz o benefício de arrecadação tributária para Campos, né? Porque infelizmente para Campos, felizmente para São João da Barra, ele está em São João da Barra, está quase na divisa ali, mas está em São João da Barra. Mas ele traz toda essa cadeia de fornecedores locais que podem se beneficiar disso, e principalmente os empregos qualificados do Porto, e você acaba se relacionando com vários desses colaboradores de empresas que atuam no Porto aqui em Campos. A família dele
dos empregos mais qualificados se instala aqui em Campos. Então ele vai ter moradia aqui em Campos, vai consumir educação aqui em Campos, vai saúde aqui em Campos. Então Campos se beneficia de todos esses colaboradores que se instalam aqui. Com relação à economia local, como o Igor falou mais cedo, a gente teve um período muito crítico, que foi ali de 14, 15 ali em diante, que teve, né, crise no país em recessão, o Estado quebrado, e Campos também muito dependente dos óleos. O petróleo caiu muito o valor dele a nível de commodities, chegou acho que 27, né, Igor? 27. Esteve lá no governo Rosinha a 120, 128, 130, se eu não me engano. Então caiu demais. E Rafael Diniz pegou esse período aí de queda muito acentuada dos óleos, também acabou não fazendo um bom governo, torci muito por ele, mas ele não fez um bom governo, a equipe administrativa não funcionou. E acho que o pior momento de Campos foi exatamente esse. Então, o Campos já saiu desse momento há bastante tempo. O governo Vladimir está indo muito bem, foi beneficiado pelo aumento dos royalties, né? Se eu não me engano, até vi na Folha, a manchete, que ano passado foi um ano de maior arrecadação de royalties e participação especial de toda a história, não é isso? Toda história, sem contar, é claro, juros e essa coisa... Sim, valor nominal. Mas valor nominal, é isso aí. Então, a arrecadação de royalties e participação especial é muito importante para Campos, é bem relevante para o orçamento da cidade. E ele também fez parcerias com o governo estadual. O Carlos Castro investiu demais aqui. Dos governadores que eu acompanhei, que eu me lembro, talvez tenha sido o que mais tem investido em Campos aqui, da época que eu acompanho. Também fez parceria com o governo federal. Então a cidade está passando por muito tempo que não passava várias obras de infraestrutura. Então a coisa vem caminhando muito bem aqui. A perspectiva para Campos é muito boa. Você, como empresário, segue com esse pensamento positivo e pode falar, talvez, tanto na questão imobiliária, em vários setores, acreditando para investir em Campos, Cristiano? Sigo, com certeza, com certeza. Passamos um período muito crítico, né, que todo mundo tem que fazer ali o dever de casa e enxugar o que pôde para conseguir passar por ele. Quem fez o dever de casa no período da bonança lá atrás, que a gente viveu anos e anos e anos de bonança, fez suas reservas para poder, quando estivesse num período mais crítico, você ter como sobreviver. Então, sigo bem. O que ninguém esperava era uma pandemia, né? Uma tragédia. A pandemia é uma tragédia a nível de saúde, a nível de perdas que todos tivemos na família, amigos, familiares de amigos, muitas vidas foram perdidas, algumas até bastante necessárias, né, pelo modo como o governo Bolsonaro lidou com a situação. Mas a pandemia também, de certa forma, tirando essa parte que é trágica e muito triste, ela foi uma oportunidade das empresas se reorganizarem. Você viveu um cenário desafiador, um novo cenário, e você tinha que se adequar àquele novo cenário, e quem fez o dever de casa também aproveitou e enxugou demais naquele período, porque você tinha muito menos receitas, você tinha que adequar a receita e despesa, diferentemente do nosso digníssimo governo federal. A gente não pode ficar gastando mais do que arrecada anos a fio, como o governo vem fazendo desde 2014, né? Com déficit fiscal, a gente não pode, a gente tem que viver das receitas. Então foi uma oportunidade, porque quem se enxugou naquele momento, agora que veio um período da economia, a economia voltou, né, e crescendo, você tem uma margem de lucratividade muito maior. Então, assim, de certa forma, para o grupo aqui, a gente acabou saindo da pandemia mais forte do que entrou, com certeza. É claro que aí você tem cada caso é um caso. Você pegar exemplos de, você fala assim, um dono de um restaurante pode estar ouvindo agora, foi um sufoco, você tinha um self-service e da noite para o dia você não tem mais o self-service, é aquilo que você falou. Por outro lado, houve uma aceleração assim profunda de alteração de comportamento empresarial, ou seja, se readequa ao mercado tanto de delivery quanto fast food ou outra coisa mais, mas
se conseguiu sobreviver a essa pandemia, ele toca agora o seu restaurante de forma plena. Exatamente. A questão é que tem que ver, às vezes, o estabelecimento, o negócio não tinha uma reserva, e quem realmente não tinha uma reserva e pegou a pandemia ou uma crise econômica, fica bastante difícil sobreviver. Mas na época da pandemia, o governo ajudou com as medidas, né? Você poderia colocar lá seus funcionários na medida do governo. Tudo que ficou fechado, ficou sem arrecadação. Teve setores que isso foi muito crítico. Para os cinemas, por exemplo, teve cinema que ficou aqui ficou 15 meses fechado. 15 meses fechado. Foi uma das cidades do Brasil que mais tempo ficou. Estive em Maringá agora, lá eles ficaram 18 meses. E você tem as despesas mensais. Você diminui um pouco de energia, um pouco de como é que você tem. Sim, você teve as medidas do governo, então foi muito crítico para quem não conseguiu fazer nada, não abrir por restrições sanitárias que eram importantes. Cinema não tem como você fazer delivery, não tem como. Não tem. Mas, de certa forma, foi uma oportunidade. Algumas redes que estavam mais capitalizadas sobreviveram e agora estão investindo. E outros que não estavam capitalizados, infelizmente, sofreram, né? Não tem. Faz parte. Essa falta de organização e planejamento, até nesse gancho, Cristiano, vai desde a pessoa física, que é o investidor, trazendo um pouco para a nossa realidade, até do empresário, que antes não tinha um planejamento de ter uma reserva para poder... Ninguém esperava um momento desse, mas acho que a partir da Covid, da pandemia, as pessoas estão mais... Está mais claro que é necessário você manter uma reserva, criar uma reserva para que em algum momento de demissão na pessoa física, ou de uma recessão, ou de um período muito ruim, você consiga pelo menos sobreviver alguns meses ali para que pelo menos o negócio caminhe, ou você tem que se readequar para vender no delivery, por exemplo, como o Cláudio falou, que se você fechou, você não tem capital nem para poder se readequar, não tem o que fazer. E aí vem o desafio de pegar um empréstimo com uma taxa Selic tão alta, de 13,75%, né, Igor? O governo ele liberou muito crédito justamente lastreado na Selic, quando a Selic era 2%. Né? Os Finames, por exemplo, foram muito liberados nesse Pronamp, eu falei Finame, verdade, Pronamp, na verdade, eu queria falar. Eles foram liberados nessa base da Selic. Né? Mas como foi um fenômeno que atingiu todo mundo, assim, eu acho que a gente consegue superar. Te deu sorte da tecnologia hoje possibilitar, né? Se fosse há 10 anos atrás, eu acho que a situação seria bem mais grave. Mas isso que o Antônio falou, assim, e a gente estava falando da pandemia, e novamente tentando trazer um pouco para a realidade agora do investidor, pessoa física, pessoa jurídica, a importância que tem o gerenciamento de risco. Né? Então, assim, a pandemia, ninguém nunca imaginou que isso poderia acontecer. Óbvio que a gente sabe que pode, né? Mas é algo muito improvável. E você ter justamente o gerenciamento de risco no seu negócio, o gerenciamento de risco das suas finanças, você ter uma organização pessoal entendendo que essas emergências elas podem surgir de onde a gente menos espera, isso é muito importante, tanto na formação do patrimônio pessoal ao longo da vida, quanto na própria manutenção do negócio ao longo do tempo. Né? Você ter uma empresa eficiente, capitalizada, tomando boas decisões ao longo do tempo, isso ajuda muito num momento crítico, né? Que pode ser uma pandemia, pode ser eventualmente na pessoa física uma doença, alguma outra situação grave que possa acometer a sua trajetória. E muito da nossa atividade, olhando para essa área de investimentos, vem justamente disso, a gente conseguir mapear quais são os riscos, construir uma abordagem que consiga neutralizar, consiga diminuir esses riscos, porque a gente não está livre de ser acometido, né, por uma emergência, por algo negativo, extremamente negativo, como foi a pandemia em nível global para a atividade econômica. Né? Foi o que a gente chama no mercado de cisne negro. Né? Isso é engraçado porque antes, até encontrarem um cisne negro, eu achava que todos os cisnes eram brancos. Então, no mercado, quando acontece algo totalmente inesperado, a gente chama de cisne negro. Porque, nem sabia que isso podia acontecer. Então, a pandemia atingir a gente. Assim, então, esse foi um cisne negro. E assim como acontece na economia global, pode acontecer na vida pessoal de um investidor, de um empresário, e a gente tem que estar preparado para isso. O problema é que a gente nunca espera o cisne negro, né? A gente quer só planejar uma coisa mais positiva. Agora, falando em investimento, e aí sim a gente tem que contar com a especialidade de vocês, com a experiência de vocês, que é o planejamento de risco que você já falou mais cedo.
Eu tenho muito medo dessas coisas fáceis. Eu tenho um medo terrível. Aqui em Campos, inclusive, teve uma casa assim. Eu até tinha um investimento, posso falar? Aliás, vários campistas. 90%. 90%. Porque, poxa, você tem a poupança pagando 0,5%. De repente você tem uma casa que te paga 10%. Opa! Calma aí, deixa eu... E eram pessoas maravilhosas, fantásticas. Inclusive, né, tragédia no final. Você está falando do Banco Morada. Do Banco Morada, O caso Banco Morada. O caso Banco Morada. Cédula e tal, que era BMR ali, né? E justamente, BMR. E, assim, depois acabou vindo aquela tragédia do suicídio. Mas, se eu não me engano, eles eram mais comedidos. Acho que era 3% naquela época. Eu falei assim... 10% foi a mágica da pirâmide, do Bitcoin. Do faraó. Do faraó lá do Bitcoin. Suposto Bitcoin. Então, mas é isso que a gente quer entender. Porque eu sinceramente... como que a coisa é tão bacana assim de investir, que atrai tanta gente, como é o caso desse, citado pelo Cristiano, o faraó dos bitcoins de Cabo Frio, que está preso e queria ser inclusive deputado. E eu acho que ele teve mais de 30 mil votos, tá? Não, se não fosse a questão do... Estava eleito. Se o caso dele, estava eleito. Provavelmente. Você vai entender esse povo Teve brasileiro. carreata defendendo ele, Sim. solta ele. Não, mas aí eu também iria na carreata se eu tenho 1 milhão lá. Você tava lá, no que eu tive Pô, lá. eu não vi, não, tadinho de mim. Mas o que é preciso, além de um profissional, claro, evidente, aí no caso vocês têm a empresa especializada nisso, tem uma luz importante sobre essa questão do investimento, para dar essa garantia e saber dos riscos também. Porque hoje você vai buscar o mercado normal, comum, você tem, claro, que os riscos, mas você tem uma margem maior de rendimento. E aí, eu não vou incluir Americanas nas pirâmides, porque senão pode embolar a cabeça das pessoas e a gente não acabar entendendo o que é a pirâmide e o que é esse caso americano. Vamos por partes, então. Não como aquela mulher da farinha Ioki lá, não, mas vamos por partes aqui. Deixa eu começar com o Igor, depois eu volto ao Antônio Carlos Chebab Neto. Eu acho que quando a gente pensa em investimento, mesmo uma pessoa que não é da área, assim, a gente tem que ter uma razoabilidade, né? Então, se você olha que no mercado tradicional você ouve coisas na casa de, vamos lá, 0,5%, 1%, 0,8%, você é confrontado com algo 10% garantido, lógico que você tem que ligar o alerta. Então, assim... eu tenho uma certa dificuldade em entender que quem se depara com uma oferta como essa não percebe que tem algo estranho, né? Investimento, o retorno, ele está sempre ligado ao risco. Não só investimento, atividade empresarial também. Sim. Atividade empresarial, se você tem mais risco, provavelmente você tem uma margem maior, um potencial maior de receita no seu negócio. Então o investidor ele tem que saber que não há nenhum tipo de investimento que traga alto retorno sem que ele esteja necessariamente incorrendo em altos riscos, né? Então acho que esse é o primeiro ponto fundamental. O segundo ponto fundamental é que a atividade de investimentos ela é extremamente regulamentada no Brasil. Então assim, tem poucas coisas que a gente faz no Brasil que são referência no mundo. E sem dúvida o mercado brasileiro, a regulamentação dele, ela é muito rígida. Então uma empresa para operar, ela precisa ser licenciada eventualmente pela CVM, pelo Banco Central. Os profissionais eles têm que ser certificados e esses processos de certificação eles são ou conduzidos ou supervisionados por entidades legais, como propriamente o Banco Central, CVM, Ambima, que é a entidade que reúne as instituições de investimento. Então o investidor, toda vez que ele se deparar com algum tipo de oferta, ele tem que procurar isso. Bom, isso é razoável? Parece algo realmente verossímil? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se a empresa é licenciada, os profissionais são especialistas, porque sinceramente é cada um que você vê, às vezes, uma propaganda no Instagram, no YouTube, que você bate o olho na pessoa, você vê, bom, essa pessoa tem cara, jeito, discurso de estelionatário. Claro que é estelionatário, né? Todos os indícios estão dando isso. É muito provável que você está se colocando numa situação aí de altíssimo risco do seu patrimônio. Então esses são os dois pontos fundamentais, né?
E a gente viu muito nos últimos anos o crescimento dessas empresas que supostamente operavam investimentos, e aí normalmente é um mercado, não, é fora do mercado tradicional, os bancos, as corretoras não querem que você saiba e que isso existe. Pô, assim, se isso existisse de fato, sem dúvida os bancos, as corretoras seriam os primeiros a explorar esse tipo de mercado, né? O próprio Bitcoin existe, o Bitcoin é uma realidade, as criptomoedas são uma realidade, mas do ponto de vista técnico, eles são investimentos que têm um comportamento de um ativo de altíssimo risco. Né? Então, as oscilações são muito bruscas, você não pode nunca garantir um retorno em cima de criptomoedas, né? Isso é impossível, o mercado não permite isso. Né? Você tem oscilações na casa de 70%, 50%, 30%, num intervalo muito curto de tempo. Né? Então, você não tem como garantir nenhum tipo de retorno nesse tipo de operação. Então, acho que o investidor, mesmo que ele não tenha... o primeiro, acho que assim, o investidor ele deveria buscar alguma ajuda especializada quando ele quer investir seu patrimônio. Mas caso ele não faça isso, esses sinais ele tem que colocar como prioritários para tomar uma decisão de investimento. Só complementando, acho que isso é um reflexo da própria cultura do brasileiro, de imediatismo, de não planejamento. Então ele já começa não tendo uma reserva, a gente falou agora há pouco sobre isso. Quando ele começa a ter algum dinheiro para investir, ele quer um ganho mais rápido e fácil possível. Isso não existe. Então, o padrão, no mínimo, é a taxa de juros, é o que você tem de Selic ali, como referência. Qualquer coisa acima disso, você já tem que entender o risco envolvido. Então, esse entendimento do investidor tem que ser o básico. Então, qualquer oferta que tenha acima da Selic, entenda melhor, procure profissional para entender quais são os riscos envolvidos, porque certamente há. Existe rendimento real acima da Selic? Real, mas com risco. Real no sentido técnico seria tirando inflação, né? Mas existe possibilidade de você ganhar mais do que a Selic sem a certeza de fato que você vai ter um retorno no final daquilo ali. Por exemplo, você comprar uma ação, ela pode subir 30% no ano, mas ela pode cair também 30%. Então, essa montagem de um portfólio, de como você fazer sua carteira de investimentos, se tiver possibilidade de subir, de aumentar além da Selic, certamente também haverá possibilidade de cair, porque o risco está envolvido, entendeu? Então, o ativo que tem o menor risco hoje é o que de fato está atrelado à taxa de juros. Risco e remuneração sempre estão diretamente ligados. Exatamente. Não tem mágica, né? Mas essas questões das pirâmides... A não ser que o risco... Desculpa, Cristiano, perdão. A não ser que o risco seja zero, que você... Quer dizer, zero quando não se tem um colo de mel aí na presidência. Mas você vai lá na poupança. Não há, né? Então, você vai na poupança, coloca lá, rende 0,5%. A poupança você está perdendo, né? A inflação está dando. Você não está ganhando nada. E um ponto, só falando da poupança, que existe uma impressão de que a poupança ela tem algum tipo de salvaguarda adicional. Mas do ponto de vista técnico, a poupança ela não é mais segura que um CDB, um saldo em conta corrente. Por quê? Porque a garantia é a mesma. A garantia da poupança ela é dada pelo próprio banco. E além do próprio banco, você tem uma garantia adicional, que é do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que cada instituição tem uma cobertura de até R$250 mil por pessoa física ou pessoa jurídica. Né? Então a poupança ela não tem nenhum tipo de garantia adicional frente ao saldo em conta corrente, frente a um saldo em CDB, em LCI, LCA. Então, tecnicamente, todos eles têm a mesma segurança. Só que a poupança ela perde em outros quesitos. Perde na disponibilidade. A poupança eu posso sacar a qualquer momento, mas a sua rentabilidade não é a qualquer momento. É a cada ciclo de 30 dias. Se você deixou o dinheiro e sacou 29 dias depois, na verdade você saiu sem rentabilidade. O famoso aniversário da poupança. A data de aniversário. Outras aplicações com a mesma garantia da poupança rendem diariamente. Então você tem um retorno diário em taxas maiores, aí vem a rentabilidade, né? Investimento é sempre um tripé: risco, rentabilidade e disponibilidade, que é a liquidez. E a poupança ela não leva vantagem em nenhum desses aspectos frente a outras opções como um CDB, por exemplo. Né? E existe essa impressão de que a poupança tem algum tipo de proteção. Não, na verdade não. Tecnicamente ela é igual a um saldo em conta corrente, igual a um saldo aplicado em CDB, LCI, LCA. O próprio título público, né? O próprio título público federal. Você não está nem dependendo de um credor, de um banco privado, é o próprio governo que vai garantir aquele pagamento. E quando a gente fala tecnicamente, o título público ele é o único título que a gente considera livre de risco.
né? Porque o governo é livre de risco nesse caso, seria você não receber. O risco é a inflação. É o governo ele fomentar a inflação e te pagar aquele valor, né, já não valendo a mesma coisa do que quando você Ou não pagar. Ou o país quebrar e não pagar. Mas é difícil isso em moeda própria, né? Porque assim, um país não quebraria em moeda própria. Ele geraria inflação para pagar. Por exemplo, eu te devo R$1.000, mas eu tenho impressora de reais. Então eu imprimo imprimo entre aspas, né? Imprimo entre aspas, não é exatamente uma impressão de dinheiro. Mas eu gero R$1 e te pago. Então o risco de calote num título público, ele é zero. O que você tem num título público é o risco de inflação. Mesmo para a Argentina, é zero? Porque nos títulos públicos emitidos em moeda própria, sim. O Brasil se endivida em moeda própria. A Argentina precisa de dólares. Ninguém quer a moeda argentina, né? Não vale nada. Mas não houve aquela PEC que o governo Bolsonaro já tinha vencido esgotado todos os recursos, ele teria que pagar esses títulos públicos, aquelas dívidas com os servidores, com uma série de coisas. Precatórios? Dos precatórios, perdão, isso aí. Não gerou prejuízo para então, mas isso não é um investimento, né? Não é investimento. Precatório é um direito creditório que você tem. Não é um título. Não é um investimento. Você não investiu e não recebeu. É diferente. É um crédito para. Você tem uma condenação que o Estado não cumpriu. Pegando só o gancho do caso das pirâmides, é engraçado que de tempos em tempos as pessoas caem no conto das pirâmides. Não só em Campos, é um fenômeno até mundial. Teve uma Madoff lá, né? A história não ensina, né? A história não ensina, né? Tanto em termos de pandemia, quanto em termos de política, sabendo Lula querendo repetir Dilma. A história não ensina que coisas erradas, se são repetidas, vão dar errado de novo. Se deu errado lá atrás, vai dar errado de novo. E no caso do Banco Morada, você pegou 90% das classes mais altas, classe média de campo, tinha dinheiro lá no Banco Morada. Chegou um momento, e pagava 3%, pelo menos era mais disfarçado, não era 10%, né? Chegou um momento que pessoas vendiam fazendas, vendiam bens imobiliários, vendiam carro para botar o dinheiro lá. E nesse caso agora, dos 10% lá do Farol das Bitcoins, de novo se repetiu isso. Pessoas, empresários, pessoas esclarecidas, bem-sucedidas em suas atividades, de novo colocando dinheiro lá. Eu conheço vários, tá? Eu falava, cara, não faz isso. O cara ia lá e fazia. Para ganhar 10%. E no caso das bitcoins, se popularizou mais. Você tinha pessoas, às vezes, de classe média baixa, de classe baixa, vendendo carro, vendendo moto e botando lá. Para ganhar 10%. Eu acho que o problema acaba sendo muito maior, né, Cristiano? O problema social e familiar. Sim. O cara vende todo o bem que ele tem, que ia sustentar a família, ele perde tudo e pode fazer uma coisa pior. Cara, exatamente. Então... E de certa forma, mal orientado, mas de certa forma também tem a ganância aí por trás. Você querer ganhar muito mais não tem a dúvida. O dinheiro fácil. Então, assim, a lição que fica, sempre quem quer investir, procure uma casa de investimento, um banco, um agente de investimento como o XP ou qualquer outro, especializado, regulamentado, né, inscrito, formal, uma empresa formal. Não tem mágica. Não tem mágica. As pessoas sempre querem dar mágica, infelizmente. Eu queria trazer um pouco mais aqui para a gente tentar falar sobre Americanas. E eu vou perguntar aos três. Como é que foi, na visão de vocês técnicos e na sua visão, Cristiano, empresarial, esse caso, vou colocar assim, né? Esse caso Americanas. Porque se você ouvir Luiz Nassif, ele esculhamba os caras, mas ele tem um caminhão de processo. Luiz Nassif é um dos jornalistas mais especializados aí, pelo menos na década de 90, ele que fez muito sucesso em colunas de economia, pautava o mercado lá com suas matérias, e ele tem bronca dos três lá. A esquerda tem bronca, né? Nassif, eu acho que ele ficou lá pelos anos 90 mesmo. Ficou agarrado lá. Acho que até um pouco para trás, acho que ele voltou um pouquinho. E tá com um caminhão de processo dos caras aí. Cristiano, na sua visão, como é que você viu essa crise das lojas americanas? Foi tentativa de golpe? Foi golpe? Não foi? Eu acho que quem pode explicar melhor essa questão é Igor e Antônio, mas pelo que eu tenho lido na imprensa, não é imprensa especializada, é imprensa geral, né, nos grandes veículos de comunicação, que foi realmente uma fraude contábil ali. Pelo que eu entendi, eles vão poder explicar tecnicamente melhor,
eles tomavam crédito dos bancos para financiar a operação deles e, ao invés, na maneira contábil de lançar, ao invés de lançar isso como dívida com os bancos, lançava como dívida com fornecedores. E aí maquiavam o resultado da Americanas e teriam lucros que, na verdade, não seriam lucros. Enfim, eles podem explicar melhor, mas o fato é que eles geravam resultados que eram falsos, distribuíam dividendos para os acionistas, inclusive para eles próprios, no final, no apagar das luzes da direção anterior ali, e enganavam todo mundo. O grande X da questão, e também eu quero perguntar para eles, é como que todo o sistema financeiro brasileiro, você vê que tem Itaú, tem Santander, tem Banco Público, não sei se a XP tinha alguma linha de crédito lá com... Tem as auditorias independentes. As auditorias, a Price estava lá fazendo auditoria. Price são empresas, né, super. Então, como que... Mas tem uma série de processos contra ela também. Tem. Como que isso passou... Mas é bem conceituada. O Banco Pactual, como que isso passou despercebido? É tão fácil assim enganar essa turma toda? Essa que é a questão que fica, né? Pergunta do Cristiano, por favor, Igor e Chebab. Acho que um ponto que a gente... Assim, tem um aspecto de fraude, né? Tudo indica que houve uma fraude, mas não dá para cravar que houve, e também acho que não dá para delimitar a responsabilidade. Os acionistas de referência, né, que é o trio do 3G, eles sabiam e estimulavam. Acho que não dá para fazer isso, porque do ponto de vista contábil, as regras, em muitos casos, elas são muito nebulosas. Você tem, às vezes, padrões diferentes de registro de operações contábeis, tanto que passou durante muitos anos e a auditoria não pegou, os fundos de investimento não pegaram, os bancos não pegaram, e o departamento de análise de créditos dessas instituições é muito robusto. Eles são treinados para fazer isso. Inclusive, tem casas de investimentos que se especializaram em buscar esses problemas, né, em determinadas empresas e operar vendido, às vezes, nesses papéis, né? O IRB foi um caso desse. A Esquadra, que é uma gestora de recursos, ela descobriu o problema contábil do IRB, operou vendido e ganhou muito dinheiro quando ela divulgou, né, esse problema contábil da IRB. Então, assim, as normas contábeis, elas são muito nebulosas. E o que às vezes pode ter começado como um erro contábil, parece ser o caso, ele se perpetuou de maneira deliberada, né? Então, assim, dolosa. É o que parece. Agora, falar que, por exemplo, o trio de referência se beneficiou, a diretoria é muito mais provável de ter se beneficiado do que os acionistas, né? Porque o valor dos acionistas está no valor do negócio. Então, assim, a riqueza do acionista é o valor do negócio. O valor do negócio foi a zero. Então, assim, por mais que eles tenham tirado dividendos ao longo de... Dizem que o problema começou em 2017, então tiraram o dinheiro ao longo de 6 anos. Vamos colocar 10 anos. Isso não compensou a queda das ações, né? Então eles perderam bilhões de reais de um dia para o outro. Então essa conta para mim não fecha. Mais, assim, acho espezinhar, né? Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande com o sucesso empresarial. Então essa conta para mim não fecha. Pode ser que ao final da apuração da responsabilidade chegue, né, à conclusão de que eles sabiam e estimulavam, mas não me parece ser hoje a principal hipótese. Agora, já vou encerrar minha participação, passar para o Antônio. O caso Americanas, ele é o maior pesadelo, assim, do mercado, porque é uma fraude, você só descobre quando ela fica exposta, né? Então, assim, a empresa tinha existência, uma empresa quase centenária, tinha relações com todos os bancos, todas as instituições do mercado financeiro, então ela estava muito capilarizada dentro do mercado, e do dia para a noite você descobre, né, um problema como esse. Então é muito difícil você se proteger. E aí vem a questão do gerenciamento de risco, né? Então, assim, como é que eu me protejo de um evento Americanas que do dia para a noite a ação cai 90%, os títulos de dívida passam a não valer nada, operando de maneira diversificada. Você não pode concentrar, né, o seu recurso dentro de uma única direção de investimento, de uma única abordagem, uma única estratégia. Você tem que, de fato, operar de maneira diversificada, porque mesmo uma empresa que parecia ser ultra resiliente, né, adormeceu, né, porque ela divulgou o fato relevante no final do dia, no final de uma quarta-feira. Amanheceu valendo praticamente nada. Você falou quase tudo, né? Eu só queria colocar um ingrediente aí na pergunta do Cristiano e acrescentar na resposta do Igor, para você comentar também, porque tem um outro sinal também, que aí vocês são especialistas, pode falar. 2022 eles venderam um caminhão de ações da empresa. Foram mais de
acho que 200 milhões Essas operações foram da diretoria, na verdade. da diretoria. Da diretoria. E aí, mas isso não é, Então, isso é um indício. não é um indício de que tem... Isso é um indício da diretoria, que não era composta, por exemplo, pelo trio de referência. Por isso que eu falei que a diretoria responsabilidade não é composta... os acionistas... isso é um Mas problema. o presidente do conselho não era o Lehmann? Então, existe um problema tratado na área de finanças, que é o problema do agente e principal, ou problema de agência, que é quando o administrador ele atua contra os interesses do acionista. Então, o diretor financeiro de uma empresa, o interesse dele é diferente do interesse do acionista, do dono. O interesse do diretor financeiro é um interesse de curto prazo, o interesse do acionista é um interesse de longo prazo. Então você tem vários casos documentados ao longo da história de que a diretoria, embora ela seja submetida aos acionistas, aos conselheiros, ela atua contra os interesses deles porque atua para favorecer os seus próprios interesses. Tá? Então, isso é fartamente documentado, existem vários casos, isso ocorre em níveis muito menores, né? O gerente, às vezes, de uma padaria, ele tem interesse conflitante com o dono da padaria. Às vezes ele é remunerado pelas vendas, mas as vendas que ele executa são vendas, às vezes, de baixa qualidade, de curto prazo, está sacrificando a qualidade do negócio para vender mais. Então tem uma série de questões que a gente tem documentado, né, desse problema de agência que a gente fala, é o nome técnico desse tipo de ocorrência. Mas a divisão desse montante aí foi muito maior para os diretores. Os diretores se beneficiaram muito mais. A destruição de riqueza dos acionistas foi na casa dos bilhões de reais. Os diretores ganharam milhões de reais. E aí, no caso, o trio fazia parte da direção? Não, eles eram conselheiros. Mas eles não. O conselheiro ele não tá no dia a dia da empresa, não é o executivo da empresa. A reunião de conselho às vezes acontece com frequência além de um mês. Ele não está no dia a dia da companhia, ele não é remunerado exatamente da mesma forma que um diretor financeiro. E a companhia, como aberta, né, ela tem obrigações perante a CVM e perante o mercado. Então, os diretores, as auditorias respondem criminalmente, inclusive, por dados inconsistentes, né, o que indica que está acontecendo. A própria CVM abriu essa semana um processo de investigação contra a KPMG e a PricewaterhouseCoopers, que são as principais auditorias que cobriam os balanços, a contabilidade das empresas. E o próprio investidor pessoa física também, né, iniciou um monte de processo coletivo desses investidores porque eles consideravam que essa informação contábil era real. E agora está sendo investigado que não é. Então, quem tinha posições, tem investidores pessoa física que estão entrando com processos coletivos para tentar reaver isso de alguma forma. Mas é um processo demorado, longo, e tem muita água para rolar ainda aí. Só lembrando, né, Americanas é uma empresa são mais de 1.700 lojas, 900 cidades no Brasil. Em Campos, se não me engano, tem 3 ou 4 lojas. 6 lojas. 6. Tem uma em São João da Barra também? Não, em Campos são 6. 4 full, que é... Tem a Express, que é um pouco menor. E tem 2 Express. Tem desculpa interromper. Mas tem Shopping Boulevard, Shopping 28, Voluntários da Pátria e 13 de Maio aqui no centro. São as 4 full de maior tamanho. E tem a Express no Central Plaza Guarulhos, que é onde era a Praça Salvador ali, né? Onde é a Praça Salvador, Praça 4 Jornadas. Ali, né? Em frente à Praça 4 Jornadas. É o estacionamento da Santa Casa. Exato. E tem uma no Guarulhos Plaza Shopping. Express, são 6. O Hortifruti é da Americanas. Né? O Hortifruti é da Americanas. Fora do Hortifruti que é da Americanas. Outros empresas. E acrescentando, eles têm 46 mil funcionários. Os diretos, arredondado, fora os indiretos, que estão atrelados aos fornecedores, o marketplace. Então, assim, é um negócio realmente grande e acaba afetando muita gente, né? Um problema desse. Teve uma transportadora de Minas, o camarada tinha uns carrinhos, fazia ali os transportes dele ali regionais, foi contratado pela Americanas, investiu, estourou, Americanas quebrou e ele foi junto. O pessoal teve inclusive dos sócios que infartou e enfim. É só um caso que precisa, assim, ele provavelmente é o maior caso, como eu falei, aparentemente é uma fraude, então parece ser o maior caso de fraude da história do mercado de capitais do Brasil. E ele tem que ser tratado com o máximo de rigor, né? Então, assim, tem que haver punição para os responsáveis, a gente tem que conseguir dar um tratamento exemplar para diminuir, né, o risco de outras companhias fazerem o mesmo, né? Porque se não acontece nada, você aumenta os incentivos para que outras companhias, elas... E novamente,
dentro do ramo de finanças, caso você não dê o exemplo, você não puna, você incorre no que a gente chama de risco moral. Ele é primo desse problema da agência que eu mencionei. Está tudo dentro do campo que a gente chama de assimetria de informações. Então você tem que tratar muito bem esse problema, você tem que punir os responsáveis, você tem que gerar um exemplo para o mercado para que isso não aconteça novamente. Porque a destruição, como o Antônio falou, ela não é só a destruição de riqueza dos acionistas, né, dos detentores de dívidas, mas a destruição de empregos, destruição de fornecedores. Então é um impacto muito grande. Pegando o gancho no que vocês falaram, e o que o Nogueira falou aqui, vou fazer 3 colocações rápidas aqui. É possível dizer, como o Nogueira afirmou, assim, no jargão ele falou popularmente, mas já é possível dizer que a Americanas quebrou? Tem solução? Pergunta número 1. Segunda pergunta, se tem solução, invariavelmente vai passar por reajuste de funcionários, de lojas, diminuição de número de lojas, e fatalmente isso vai implicar em fechamento de lojas. No caso aqui em Campos são 6 operações, podemos perder algumas delas. E no que você falou mais cedo, sobre o trio, eles não participavam diretamente de administração, mas eles têm a responsabilidade, isso no mínimo, na melhor das hipóteses para eles, aconteceu sob as barbas deles. Então tinha uma direção lá que foi colocada com a anuência deles, que praticou anos a fio uma fraude, a que tudo indica, e eles, como maiores acionistas, e o presidente do conselho é o Lema, não sei se é o Lema. Tenho certeza. Eu sei que o Sicupira ele era o sócio historicamente envolvido na operação. Que mais participou da operação. Eles têm a responsabilidade deles também, no mínimo, por omissão. Na primeira pergunta, se já quebrou ou não, se vai quebrar, não dá para saber exatamente, né? Mas a gente já vê, os movimentos de venda já caíram muito a nível Brasil, porque a gente escuta. Uma empresa que tem já o caixa, tinha 2 bi de caixa, foi retirado ali por bloqueio judicial, por pedido dos credores, 1,2, você ter menos caixa para rodar uma empresa desse tamanho, com uma margem que já é muito pequena, você ter uma ideia, ela vende R$1.000 em chocolate, sobra de lucro líquido 1,50. A margem é 0,15 aproximadamente. Então, é uma margem muito pequena, com menos caixa, com menos movimento, então fica mais difícil a gente ver uma retomada se não houver de fato uma intervenção dos próprios sócios em alocar mais dinheiro para que o negócio se reerga. Né? É difícil essa decisão dos sócios, né? Porque o setor de varejo já é um setor que vem complicado, principalmente de meados de 2021 para cá. Né? O varejo, principalmente o online, né? Cresceu muito durante a pandemia, muito, muito absurdamente. As ações tiveram assim, uma valorização absurda. E a partir de meados de 2021, o setor entrou num ocaso. Assim, foi realmente ladeira abaixo. Não apenas Americanas, todo o setor de varejo sofreu. Magalu, a gente viu agora, Via Varejo, a Marisa agora anunciou. A Marisa é muito menor que eles, né, mas também sofreu bastante o setor de varejo. O setor de varejo, historicamente, é um setor bem complicado. É um setor complicado. Então a decisão dos sócios até de injetar capital é difícil. Então a perspectiva para Americanas é bem nebulosa nesse sentido. Quanto à questão dos sócios, tem que se apurar responsabilidades, né? Como eu falei, não necessariamente o acionista ele tem ciência de tudo que se passa dentro da empresa, ainda mais numa estrutura em que a base acionária é pulverizada, em que você tem um papel ali de supervisão, você tem... A CVM ela tem as suas instâncias de apoio, né, que a gente chama de gatekeepers. A CVM ela não tem, e nem tem braço para isso, ela não tem como ficar fiscalizando todas as empresas de capital aberto do Brasil. Isso é impossível, nenhum órgão do mundo faz isso. Né? Então, não tem responsabilidade da CVM nesse caso. A CVM ela não é responsável por auditar balanço. Então, você tem um sistema de confiança que foi extremamente abalado. Então, novamente, tem que se apurar responsabilidades. Se essa responsabilidade chegar aos sócios de referência, eles têm que ser punidos, exemplarmente. Tá? Mas eu só acho que a gente tem que tomar muito cuidado, um pouco do espírito do tempo, né? Essa questão eleitoral, acho que trouxe um pouco disso. Logo quando surgiu o caso das Americanas, a primeira acusação quanto ao grupo 3G foi muito pelo aspecto político, né? Muito pelo aspecto político. Então, acho que tem que tomar um certo cuidado com isso, porque é um caso muito sério e não dá para fazer diretamente esse link de que eles sabiam, tinham culpa e eles precisam ser punidos. Essas responsabilidades têm que ser apuradas. Nessa polaridade aí criada no Brasil nos últimos anos, muito maior do que anos anteriores, que sempre existiu
como o Cristiano falou aqui, aquelas bizarras conspirações, né? Aquela coisa maluca. E aí vem o pessoal já falando até de que eles escolheram o Tribunal do Rio, porque o advogado que está na intervenção da diretoria da Americana é parente do desembargador, parente... Começa aquelas teorias conspiratórias malucas. Mas aqui, são 9h09, se eu não fechar o programa agora, daqui a pouco eu começo a receber mensagem do diretor... que hoje não vai ser mensagem, vai ser no tete a tete. Eu quero só encerrar aqui, gente. A agonia que a gente fica aqui 9 horas, tá vendo, Rodrigo? Guilherme Rangel, como é que eu não atendo o Guilherme Rangel? Guilherme Rangel é um parceirão da gente aqui, um camarada que vocês conhecem, acredita também em Campos. Ele diz aqui, cada investimento, e ele puxa a sardinha, ele não puxa nem a sardinha, ele já puxa logo o tubarão pro lado dele. Cada investimento tem seu momento de êxtase. Uma boa opção de investimento de médio e longo prazo é o imóvel. Não só pela segurança, como também pelo fato de que o capital investido cresce concomitantemente, produz rendas mensais. Concordam? Cristiano? Acho que o pessoal da SB vai discordar. Mas é cada um por sardinha pro seu lado. Eu acho que imóvel sempre é um investimento também de segurança. Sim. A questão da rentabilidade que tem que ser estudada, né? Mas é um investimento, com certeza, um investimento de segurança. O Guilherme conhece mais do que ninguém isso. No mercado imobiliário em expansão, né, como era o de Campos até bem pouco tempo, até entrar a crise lá em 14, 15, quem comprava como investimento para locação ou para ganhar na valorização, principalmente para ganhar na valorização do imóvel, realmente foi bem sucedido. Mas em termos de rentabilidade para locação, acaba não sendo, assim, comparativamente com o investimento que você tem financeiro, uma rentabilidade tão grande assim. A diferença é que o imóvel, de certa forma, a pessoa investe e ele está lá estático, de certa forma, ela não tem aquela liquidez, aquela disponibilidade para recorrer numa emergência ou num gasto que ele queira ter. Então acaba virando uma reserva, né? No caso do investimento financeiro, você tem, dependendo da alocação que você fizer na carteira, uma disponibilidade maior. Acho que imóvel depende. Tem momentos bons e momentos ruins. Você tem um imóvel em determinada região, que essa região comercial ela migra para outro lugar, esse imóvel pode passar a não ser o melhor negócio. Você comprar um imóvel num lugar que, ao contrário, ele cresce comercialmente, você paga um preço mais barato, depois tem um aluguel corrigido ali, um preço a mercado, você vai ter uma boa oportunidade. Então, acho que são coisas complementares, não dá para dizer que é melhor ou pior. Você, como uma carteira também, você pode ter uma carteira de fundos imobiliários, que você tem imóveis de qualidade, com locação, isento ali de imposto de renda da pessoa física. Então, realmente é uma coisa boa, mas depende da oportunidade. A classe de investimentos imóveis, sem dúvida, tem o seu espaço na carteira do investidor, o que não significa que todo imóvel é um bom investimento. Como o Antônio falou, você tem maneiras diferentes de investir no imóvel. Você pode ser dono de um imóvel, você pode ser cotista de um fundo imobiliário, e aí você vai ter, dentro daquele tripé que a gente mencionou, na rentabilidade, risco e disponibilidade, você analisa o imóvel da mesma forma que você analisa qualquer outro ativo financeiro. Ele tem o seu espaço na carteira, no patrimônio do investidor, mas ele tem que ser analisado tecnicamente. Porque o imóvel, a gente não vê o valorzinho dele na tela oscilando, né? Mas você imagina, você compra um imóvel, como o Antônio falou, numa região que tem a perspectiva de se desenvolver comercialmente. Um Arthur Bernardes, por depois, exemplo. por acaso não acontece, vamos supor. Bom, você acha que você pagou 500 mil, ele vale 500 mil. Você não vende ele por 500 mil. Então o valor de mercado dele, sei lá, 200, 100. O próprio Então, centro histórico de Campos, aqui comercial, historicamente, a gente vê ruas que estão com imóveis vazios há um bom tempo já. Aliás, o que tem de oferta de imóveis hoje é um negócio fabuloso. Ele atende a um ciclo, como qualquer outro ativo financeiro, né? Você tem ciclo de alta, casa ciclo de baixo. vendendo pelas ruas, você não precisa nem ir longe, você roda na... E Campos tem uma característica que é uma cidade plana, que tem muito espaço para expansão. Então, é natural que ela se expanda, crie novas áreas, aí como o Antônio falou, se desloque o valor comercial para outra área e aquela área anterior se perca bastante valor. Então, assim, é diferente se, por exemplo, você vai comprar um imóvel na zona sul do Rio. Cara, aquilo não vai perder valor nunca. Não vai, porque não tem onde construir. Você ter um lançamento de um prédio no Rio... É o caso da Pelinca aqui, guardando as proporções? Não, acho ou que não? aqui é uma cidade de expansão, então os imóveis eles mudam de valor. Você teve, vou dar um exemplo clássico aqui, você teve o Jardim de Alá.
primeiro flat de Campos. Era o principal flat da cidade, tal, um imóvel, né, para questão hoteleira, vamos dizer assim, que também se usava para locação particular. Era o principal flat de Campos. Os imóveis lá valiam muito, você tinha boas locações. Aí construiu-se o Via Parque, que foi um flat ali na 28 de março. Passou a ser o melhor de campo, passou a ter ocupação alta, rentabilidade boa, o Jardim de Alá começou a perder valor. Lançou o Hotel Comfort, lá em 2009, 28 de março. O Jardim de Alá caiu mais, o Via Parque passou a não dar tanto resultado. Aí veio o lançamento de toda a rede hoteleira que entrou em Campos ali um pouco antes da crise da Dilma. Isso tudo foi perdendo mais valor. Aí veio o Sorro agora, que é o principal. Ele ganhou mais valor comercial e os outros decaíram ainda mais. Então as coisas vão mudando. Então, quem ficou, por exemplo, com o imóvel de lá atrás, como que esse cara está agora? Só o último ponto que o Cristiano falou, a grande questão dos imóveis, o principal ponto de risco dos imóveis é justamente a liquidez. Porque imagina que você era dono de um flat no Jardim de Alá. Você não tem como vender o banheiro, né? Você tem que vender o imóvel inteiro. Então você tem uma necessidade de que alguém desembolse um caixa muito grande. Então, eu quero me manter no segmento de flat. Bom, então você vende Jardim de Alá, compra na 28. Compra ali no Comfort, compra no Sorro. Isso não é tão simples como os imóveis. Sim. Por conta da liquidez. No mercado financeiro, os fundos imobiliários, por exemplo, quando você compra em cotas, fica muito mais fácil se desfazer. Essa é, na verdade, eu acho que dentre as características do mercado financeiro, a liquidez, né, a capacidade de você mudar de posições, mudar a estratégia, é o grande diferencial do mercado financeiro. Então, seja em imóvel ou investimentos financeiros, as coisas mudam. Então a gente tem que estar antenado, estar vendo oportunidades de entrada e saída. Acho que o principal é isso. Gente, olha, se deixar a gente emenda aqui esse programa e vai até meio-dia. Quero agradecer a você. O Guilherme colocou outra mensagem aqui. O que faz diferença no resultado do investimento é a atitude do investidor. Com o imóvel é igual. Saber a hora de vender e a hora de comprar. Exatamente. Certamente. Seguramente. Então, fechamos aqui. Agradeço, eu conversei com o... Só para... que não pode ficar em aberto. O caso Light, falar brevemente sobre por favor. ele, que a gente acabou falando e vai deixar o ouvinte curioso. O que está acontecendo? Vou falar rapidamente aqui. Né? A concessão da Light ela termina agora em 2026. E dos critérios da ANEEL para poder renovar essa concessão é a qualidade e performance do que ela entrega, né? Ou seja, pouca perda. Então, o limite de perda que a ANEEL, se eu não me engano, exige, acho que é 17%. E a Light está com uma perda de 27%, se eu não me engano, também. Justamente por estar atuando numa área complicada, né? No Rio de Janeiro, onde é difícil você ter acesso... a perda que você se refere são os gatos. O famoso gato, exatamente. Milícia, né? Tráfico, milícia. Então, isso que tem acendido um alerta amarelo, laranja, vermelho, talvez para a empresa, do mercado em relação à Light é isso. E ela tem muita dívida também até 2025. A dúvida é se os credores vão rolar essa dívida, mas para rolar precisa ter uma previsibilidade que essa concessão seja renovada. Então, esse alerta hoje na Light é justamente por conta disso. A Light atende a região metropolitana do Rio, não é isso? Isso. Teoricamente não impacta a gente aqui no norte fluminense. Não, aqui não. Impacta o mercado financeiro. Pode impactar também para a Enel isso? E isso, de certa forma, pode afetar a operação da Enel? A princípio não, porque a concessão em questão da Light acaba agora em 26, né? Agora não, daqui a pouco. Da Enel eu não sei dizer, mas a gente teria que analisar de fato concessão, nível de dívida. Não está atrelado uma coisa... Diretamente não. O que a gente vê no mercado, o mercado ele já foi machucado pelo evento Americanas. Principalmente o mercado de dívida corporativa. Essas empresas emitem dívidas para poder elas financiarem suas operações. E agora você tem o impacto da Light. Isso pode gerar um efeito sistêmico no mercado de que para emprestar dinheiro para essas empresas, os credores vão exigir um retorno maior. E aí o custo de financiamento dessas empresas fica mais alto e os títulos que já foram emitidos no mercado eles se desvalorizam. Então tem esse efeito. Quando a taxa de juros sobe, todo título já emitido ele se desvaloriza. E a gente está observando um pouco disso.
né? Então, por exemplo, fundos de renda fixa que operem dívida corporativa, que normalmente são debentures, eles têm sofrido um pouco nesses últimos 2 meses por conta da desvalorização desses títulos e de um efeito sistêmico que começa a aparecer. Então, de forma sistêmica, o que a gente monitora é isso. Se existe uma possibilidade das taxas de financiamento dessas empresas subirem. Não. E aí vem mais pergunta. E por que o Nubank comprou um monte de ação da Americanas? Não foi ação. Não foi ação. Não foi ação. Não. Foram dívidas corporativas. São essas dívidas corporativas. Fundos de renda fixa alocam em título público, bancário, CDBs e também emissões privadas, que são a debênture, por exemplo, da Americanas, a debênture da Light. Então, uma parcela pequena desses fundos, às vezes, tem uma... Mas tem uns abutres que compram esse... Mas são fundos diferentes. São fundos diferentes. E a Americanas, ela era considerada um título de excelente qualidade de crédito, né? Então, assim, normalmente, você tem os fundos... Esses abutres, né? A gente chama ele no mercado mais de fundos high yield, que são títulos mais especulativos, que a empresa não tem tanta força assim, e aí pode ter uma inadimplência, você espera um retorno maior. E você tem os títulos de high grade, que são as empresas muito bem avaliadas. Elas pagam menos porque elas são mais sólidas, né? E esse mercado foi o mercado que foi afetado. Isso não é tão comum, embora aconteça de vez em quando, né? O que o investidor precisa saber é que assim, nenhum tipo de investimento está absolutamente livre de risco. E aí mais um motivo para que ele busque, né, uma atuação, assim, uma assessoria especializada para conseguir alocar os seus recursos. O que o Nubank Reserva Imediata, é o nome do fundo, fez foi talvez exacerbar a exposição à dívida corporativa da Americanas. Ele se vendia como um fundo de liquidez rápida, mas o tamanho da posição dessa debênture da Americana era muito grande dentro do fundo. Então, quando ela foi marcada, né, um valor mais justo depois do problema da Americanas, isso machucou a avaliação do valor patrimonial do fundo. Essa aula de investimentos estará disponibilizada aí nas nossas redes, não só agora ao vivo, mas daqui a pouco para reprise também como em podcast, né? E depois a gente cobra aí os royalties. Olha, já deixa em aberto o convite para Guilherme Rangel voltar aqui para falar sobre imóveis também. Tá? Guilherme, então combina com ele aí. Próxima semana é com você. Então tá combinado. Cristiano, obrigado, bom dia, um grande abraço. E até a próxima. Quando é que é o próximo Ironman aí que você vai... Próximo Ironman em você abril. Você tá machucado também, né? Eu vim, caí de bicicleta, quebrei algumas costelas, perfurei o pulmão, mas já tô normal. Chegou a perfurar o pulmão? Perfurou. Eita. Tá vendo? Para alto retorno, você tem seu risco também. É o esporte. Mas para esse ano tem... Tem lá em abril, lá em Florianópolis. Aquele lá é meio Ironman? Aquele que... Vai ser meio, Show. Muito bom. Meu caro Igor, obrigado, bom dia e sucesso para você sempre. E a dica que fica do programa aqui, né, depois de tudo que a gente falou, é não correr risco com seu dinheiro. Ou correr o risco de forma entendendo, né? Com quem e de entende. Acordo com o seu perfil, né? A gente, só para encerrar, já falei muito hoje. Agradecer mais uma vez, Cláudio, Cristiano. Hoje você tá bem diferente do você tá o Igor do grupo. Né? Tô falante demais hoje. Tô mais falante. Mas, assim, a gente, toda profissão tem uma pergunta, né? Você fala, sou policial. Pô, você já atirou em alguém? Sou juiz, já passou tal caso, sou médico, já... Enfim, a nossa profissão é a seguinte, qual que é o melhor investimento? Não existe melhor investimento. Existe um investimento que é compatível com o seu perfil, com seus objetivos, a sua capacidade, disposição de correr riscos. Por isso que é tão importante você ter uma assessoria especializada, né? Você buscar ou informação ou alguém que conheça para você montar a sua carteira. Não tem o investimento perfeito. Tem aquele que é perfeito para você naquele momento, que vai atender os seus objetivos. Mas é isso, Cláudio, obrigado. Grande abraço, sucesso. Antônio Carlos Chebab Neto, filho do meu querido Djani. Dê um beijo no seu pai lá, um abraço lá com todo carinho. E muito obrigado pela sua presença aqui. Espero que a gente esteja de volta aí em breve para falar mais e de boas perspectivas sempre aí para o nosso mercado. Eu que agradeço o convite do Cristiano, de vocês. Sempre que for necessário, quiser a nossa presença aqui para esclarecer de forma clara e objetiva para a pessoa física aí entender como investir melhor. E cuidado com os mais de 1% ao mês. Tome cuidado, crie o alerta aí, porque não tem nada de graça não. Tá certo então. Conversamos aqui com o Antônio Carlos Chebab Neto, assessor de investimentos, o Cristiano Abreu Barbosa, diretor financeiro do Grupo Folha da Manhã, e com o Igor Franco, que é professor de economia e assessor de investimentos também. Então, amanhã de volta às 7 da manhã,
com o Rodrigo Gonçalves, que hoje esteve conosco aqui, mas ficou ali só tomando... ele não falou que não toma café, só precisa providenciar suco para ele. E o nosso querido Beto aqui também, e você que nos acompanhou, participou aqui pelas redes sociais e pelo rádio, muito obrigado, continue ligado aqui na Folha FM, o programa volta amanhã com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e também de vacinas Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem.